pastor. A paz, Senhor, querida igreja. É uma satisfação, mais uma vez, estar convosco. E desta oportunidade, com a responsabilidade de vos trazer a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Reis, o capítulo 5 e o versículo 10. 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 10. Pastor Zumar, é uma alegria neste momento poder participar desse culto, saber que eu sou uma ovelha que o Senhor apacentou. E bem naquela época eu vivi momentos de crises, momentos difíceis da minha vida, mas o Senhor teve paciência comigo, me orientou e hoje estamos aqui. E é uma alegria saber que um pastor que passou pela minha congregação, hoje está aqui liderando esse projeto de Deus, a obra de Deus. E também agradecer ao pastor Valdir pelo convite, que Deus abençoe grandemente, e os demais pastores, a todos, um feliz dia dos pastores e que Deus abençoe. Irmãos, 2 Reis, tem que obedecer. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Amém? Pela leitura, parece não ter nada a ver com o dia do pastor, né? Mas nós vamos dar uma caminhadinha aqui para ver se a gente consegue chegar lá. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Desde que o pastor Valdir me convidou, fiquei pensando, e veio no meu coração essa mensagem. E eu fiquei pensando, a autoridade desse pastor Eliseu, de chegar para um homem, para um comandante. Ele nem desceu, já estou cortando pelo horário, nós vamos direto à igreja madura, vocês sabem, a história de Naamã, aquela menina. E ele chega lá e diz: olha, vai lá, desce, mergulha 7 vezes no Jordão e a tua ferida aí, vai ser curada. Ele nem olhou nos olhos, o comandante lá, o Naamã, ficou meio brabo, achou que ia ser pararicado, achou que ia ter tapete para ele passar, mas foi assim que aconteceu, e Naamã foi lá no Jordão, com dificuldade, o seu servo teve que lhe incentivar, olha homem tal, ele vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, e a pele dele ficou curada. É um milagre que é pregado em vários congressos, em várias festas, mas o que me chama a atenção para este milagre acontecer, existe a história de uma menina que foi bem pastoreada. Milagres só acontecem quando nós embutimos no coração das nossas crianças, como foi vista hoje no vídeo, palavras voluntárias das suas bocas, porque você, pai, como pastor também, coloca no seu coração estas palavras, e lá no colégio pode inventar o vento que vier, ela vai continuar dizendo que quem salva e quem cura é Jesus. Aquela menina, ela estava escrava num país onde tudo era contrário a ela. Mas eu fico imaginando, quem sabe, um dia ela chega e a sua senhora olha para ela e diz: hoje tu vai me ajudar. Ajudar no quê, minha senhora? Eu não aguento mais. Aí fora, todo mundo abre os tapetes para o meu esposo. Todo mundo quer me visitar, todo mundo quer alguma coisa com a gente. Mas ao apagar das luzes, ao fechar das portas, eu tenho uma dificuldade. O meu casamento é uma ruína total, porque quando eu chego, eu não tenho um homem limpo. Eu não tenho um homem bonito. Bonito só por fora. Debaixo daquela roupa, debaixo daquela farda, debaixo daquilo tudo, só eu sei o que está escondido ali. E não é diferente nos nossos dias.
Por ser dia de pastores, quantas vezes o senhor recebe visitas aqui? E a última vez que eu vim aqui, queria lhe dar um abraço, nem deu, de tanta gente me procurando. Eu saí de fininho e fui embora. Outro dia eu dou um abraço nele. Pessoas procurando. Vocês também sabem quantos vos procuram nas vossas congregações? Que olha assim, você pensa, esse é o cara. É o mais rico do balneário, é o mais rico de Camboriú. Mas quando eles abrem a porta da casa e os quartos para vocês, vocês sabem que eles vivem em uma miséria. A lepra toma conta, a ferida toma conta. Eu trabalhei 4 mandatos na Câmara de Vereadores de Itajaí. E um dia eu recebi a visita de um, por ética não vou comentar o nome. Eu fui, peguei o falecido governador Luiz Henrique da Silveira, de helicóptero, no Marcílio Dias, desceu a nave ali, e eu peguei ele, trouxe no balneário Camboriú para uma reunião. Um homem famoso, cheio de dinheiro, aparecia de vez em quando na mídia. E nós começamos a conversar, entre uma conversa e outra, e a minha equipe então foi levar o governador de volta, porque ele pediu que eu ficasse. E quando eu começo a conversar com ele, pastor Osmar, ele trouxe eu fora, e ele estava tomando um copo de cerveja, de uma bebida lá, e me trouxe coca e um monte de coisa, e ele veio na Avenida Atlântica ali, olhava e dizia, Levi, eu estive numa reunião na Câmara de Vereadores de Itajaí, e eu vi você falando com um camarada que Jesus cura, que Jesus liberta. A tua conversa me incomodou porque você estava numa audiência pública, eu estava sentado e você estava falando para alguém do teu lado. Existe solução para mim, porque que eu com tanto dinheiro, tem dia de madrugada que eu chego na sacada, tudo folheado a ouro e prata, aquele corrimão, ele diz, eu digo para o meu corpo, seja mais forte, e te lança lá embaixo. Uma esposa linda, ex-Miss Estado, filhos famosos, fazendas no Mato Grosso, do Brasil afora, mas estava tentando tirar a vida, uma lepra profunda dentro do seu coração. Mas não foi um pastor famoso, foi um assessor da Câmara de Vereadores, que também foi ensinado por um pastor que tinha uma palavra, tinha uma solução, tinha uma esperança para aquele homem. E eu orei por ele. E hoje ele anda aí na Reviver, em alguma igreja por aí, adorando o nome do Senhor, porque está na minha mão e na tua mão o poder de libertar, fazer essas feridas sararem, lá no teu lar, na tua casa, na tua família. Esse milagre aconteceu porque uma menina, ela não se corrompeu. Essa menina, ela tinha sido ensinada por Eliseu, porque ela diz assim, ó, ai minha senhora, olha a convicção. Quando essas crianças falavam, eu ficava pensando nessa menina. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cura. E tem gente que riu, mas é verdade. Nós temos o poder, porque foi nos dado o poder para curar, expulsar demônio, libertar vidas, curar feridas. Elas não estão erradas. Nós é que fracassamos às vezes, mas é para pegar cada situação, botar no joelho na oração, bolar a mão e o Senhor liberta. E você pode dizer, mas eu não sou pastor. Cheguei em casa de uma viagem, e quando eu cheguei em casa, minha casa cheia de carros, cozinha cheia, sala cheia, eu disse para minha esposa, o que é isso? Tem uma moça aí na cozinha. Ela está desesperada. Eles trouxeram ela para tu orar. Que já foram de Florianópolis a Joinville, tudo quanto é pastor, tudo quanto é lugar. Até em centro espírita, macumba, já levaram em tudo. E a guria estava morrendo, estava quase se formando, parou a faculdade. Porque uma doença, uma dor de cabeça que não saía mais. E eu peguei, mas eu estou catingando.
eu mereço um banho. Pede para ele esperar um pouquinho. Eu entrei direto no banheiro, tomei um banho. E quando eu estava no banho, pastor Zumar, uma voz bem forte falou no meu coração. Tu não ora. Tu canta. Quem está ligado com o trono sabe, porque é Ele que manda, nós não somos nada. É Ele que manda em você, é Ele que manda em mim, é Ele que manda nos obreiros, é Ele que faz, é Ele que restaura, é Ele que cura. Nós temos é que estar com ouvidos bem abertos para ouvir a sua voz, porque o Deus que eu sirvo ainda fala e continua falando no nosso meio. Eu pego meu violão. A minha esposa olhou assim e falou, mandou cantar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados. A igreja, que é, ó Pai de amor, minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Bum, 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 caiu no chão. Se esperneou toda. Deixa ela aí, deixa eu acabar. Acabei a canção. Ela se levantou e ela disse, pastor, quando o senhor orou, começou a cantar, se levantou um homem bem preto, atrás do senhor, para me apertar o pescoço, a mão dele vinha em mim, mas atrás do senhor, um outro maior ainda, todo de branco. Agora, há poucos dias, veio e voltou aquele para correr. E quando ele veio, que eu senti ele, as minhas forças se acabaram. Eu não vi mais nada. Só estou agora aqui tomando café com vocês. Porque é o Deus que eu e você servimos. Ei, esses homens têm poder, como disseram as crianças? Tem, mas esse poder também foi dado a todos, aquele que crê. Eu quero que você saia daqui nesta noite com este poder, o poder de curar, de expulsar demônio, vai levar bênção para a tua casa, vai restaurar a tua família. Aquela menina estava presa numa situação terrível, mas não impediu o agir de Deus. O pastor Valdir chegou para mim e perguntou, a sua esposa está aí? Eu falo isso com tristeza. Ela não está e não pôde vir. Ela nunca pode vir. Eu tenho que pagar alguém para ficar lá em casa, porque ela cuida da mãe dela. Mal de Alzheimer, 92 anos. Ela também é outra menina que está presa a uma situação. Nem no culto pode vir. Culto de ceia, eu pego aquele copinho, eu levo para casa e eu que sirvo a ceia. Mês passado foi meu pastor que foi lá e levou. Dá uma pena olhar para ela. Ela topou, ela quis cuidar da mãe dela. Ela cuidou da minha mãe. Quando a minha mãe fazia tudo da cama, ela que cuidou da minha mãe. Agora chegou a vez da mãe dela, e eu aprendi com o falecido vereador Márcio Silveira, que o pastor, inclusive, fez o velório dele, lá em Itajaí. Quando ele morreu, ele trabalhou comigo, nós trabalhamos 4 mandatos juntos, ele sempre tocava numa tecla, tu podes perder muita coisa na tua vida, tu nunca perca o senso da gratidão. Tem
Tem muita gente que passou pelo Senhor, entra aqui, depois que sabe pregar um pouquinho, bate asas e nem mais te dá bola. Mas aquele que tem a gratidão está sempre debaixo da bênção. E a minha esposa, que não pôde estar aqui, não pode, porque cuida da mãe dela, eu vou deixar. Você tem uma sala para atender a tua família. A minha sala é uma cama hospitalar, cheia de aparelhos, está lá. Ela cuida da mãe dela com alegria, com todo carinho. O médico, quando o velhinho morreu, disse, 8 meses, vai fazer 8 anos. Tem gente que diz que, sabe, é a vida nossa, meu irmão. Se alguém entrou aqui nesta noite com algum diagnóstico de câncer, de alguma coisa, alguma doença, alguém disse, tu vai morrer. Rasga esse pensamento, bota fora. Quem manda na tua vida é Deus. É Ele que manda, é Ele. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, ainda se chama Jesus Cristo. A velhinha está lá em casa. Alguns me xingam, dizem que eu estou acabando com a minha vida, parei de pregar, parei de viajar. O Travasso me perguntou, e agora os congressos? Parei com tudo, mas eu também estou cuidando de uma alma, está lá naquele quarto. E a minha esposa é escrava desta situação. Eu que vou no mercado, não dá para sair, 24 horas em cima. Alzheimer é uma boneca deitada numa cama. Mas lá em frente à minha casa, tinha uma vendinha que agora pegou fogo. Mas antes de pegar fogo, tinha um camarada que trabalhava carregando caixa, era o cara que organizava aquela verdureira. O nome dele era Júnior. Um dia ela chegou para mim e disse, Levi, eu estou no maior do trabalho. Como assim? Eu vou na venda correndinho, mas eu estou ali perdendo um tempo com o Júnior. O Júnior está na droga, o Júnior está na cachaça, está vindo trabalhar, dormindo em cima das caixas. A dona ali que está pensando em mandar ele embora. O que é que eu faço? E ontem eu fui dizer para ele, Júnior, Jesus te ama. E ele começou a chorar e perguntou, será? E o que eu digo daqui para frente? Eu ensinava ela falava. Eu ensinava ela e ela falava. Novembro do ano passado, ele entra na minha casa para fazer um convite da igreja Reviver, para eu participar do batismo dele, ali naquela igreja. Ela como escrava, ganhou um homem para Jesus. Aí você diz, eu não posso, que eu não tenho tempo, a minha vida é atrapalhada. Não, é porque você falta se converter, porque aquele que tem Jesus, em qualquer canto da sala, do quarto, da casa, do trabalho, na estrada, na rua, fala de Jesus, porque ele vai voltar, e ele ainda cura, e ele ainda salva. Ele dá o pão, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos enche, é Ele que nos guarda. E às vezes você não valoriza o pastor da tua igreja. Na minha casa, já corri com alguns. Chegou na minha casa, for para contar a bênção, entra. For para murmurar, saia. Eu não aceito na minha casa. Pastores, nós temos a responsabilidade de pregar. E eu fico lembrando, sabe, pastor Zumar? Eu fico me lembrando da mulher que passou, quem sabe, uma noite amassando um pão. Foi lá, separou, não sei se naquela época tinha freezer, ou como ele estava perto da praia, quem sabe foi cedo lá, pegou o peixe, ela fritou. Aí ela pega aquele peixe, meu filho, vamos ver o que esse tal de Jesus está pregando aí na praça. Mas pode demorar a reunião e nós moramos longe. Nós vamos levar o peixe. Tu leva 5 pãezinhos assados que a mãe fez essa noite, e tu leva o peixinho também. A Bíblia não disse se ela estava nessa reunião, nessa festa. Pelo menos eu procurei. Ela não disse, ela estava. Mas o menino estava. Aí quando
Os discípulos perguntam: ei, tem aí comida? Vai anoitecer, a hora não permite explicar. E vão lá e tal, o que vai acontecer? Olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e tem 2 peixinhos. Jesus pega, traz para mim aqui. Parte o pão. Vai, Pedro. Parte o pão. Vai, João. Parte o pão. Vai, Tiago. Parte o pão. Vai. Começou. Alimentaram mais de 5.000 pessoas. Comida boa. Mas o que me chama a atenção nesse texto, pastor, é que ele multiplicou o sabor do pão e o sabor do peixe. Você vai sair daqui hoje levando o pão para a tua casa. Eu quero que tu saia daqui nesta noite levando o pão para a tua casa, mas não é migalha, não é pão seco, não é pão torrado, é pão vivo do céu, pão puro para a tua casa, para a tua família, e tu vai distribuir, distribua. Mas pastor, eu sei pouca coisa, o pouco que tu tem dá, distribua essa palavra, fala que Jesus cura, fala, porque Ele multiplica a massa, Ele multiplica o peixe, Ele multiplica o sabor que o pastor Zumar Miguel prega, que esses obreiros pregam, você também prega lá na tua empresa, é o mesmo sabor, porque Ele multiplica também o sabor, e vai haver conversão na tua família. Sabe o que ela pregou para o Júnior? O que eu prego nas igrejas. E o alegre, pastor, disso tudo, é que eu tenho um filho que mora em Londres, o Leandro. O pastor, da época que eu tocava atrás da bênção, ele veio me procurar. E um dia ele falou para mim, meu filho tinha 14 anos. Levi, o que está acontecendo com teu filho? Jorge Lara. O senhor conheceu o Jorge Lara? O que está acontecendo com teu filho? Eu estava no escritório e a mocidade estava reunida. E o teu filho começou a falar um assunto com aqueles jovens sobre o anel, bordão e lenço. Uma mensagem que eu preguei muito tempo. Quem sabe um dia eu prego aqui. Ali de Judá e da Tamar. A perda do anel, do bordão e do lenço. E ele foi lá nos jovens e contou a mensagem chorando. O meu pai sempre prega por aí para a gente tomar cuidado. Jovens, nunca percam o anel, o bordão e o lenço. Quando ele contou, meu coração se alegrou. Sabe por quê? Ele estava multiplicando o pão com sabor. É essas crianças que falaram que esta noite elas estavam multiplicando, é aquilo que você falou. Multiplica o pão. A menina de Naamã, ela estava multiplicando aquilo que Eliseu ensinou, que seus pais ensinaram. Por isso esse milagre aconteceu, porque mesmo na escravidão, mesmo lá escondida, ela sabia, ela conhecia o seu Deus. Mas, pastor Levi, eu estou escutando a mensagem, eu até queria dar um glória a Deus, mas tem solução para mim? A minha família é desgraçada, a minha família é de briga, a minha família é de contenda, pai é alcoólatra, prostituição, bebida, tiro, só eu sou crente na minha casa. Eu vim aqui hoje, mas eu acho que não tem solução. Como é dia do pastor, se eu soubesse, eu nem tinha vindo. Eu fiz uma viagem agora para São Domingos. O senhor conhece o pastor Valmir Mota? Estive em Ipuaçu. Visitei o pastor lá em Paula Freitas, o pastor Eugênio. Eu faço um trabalho voluntário, entrego roupas e tal. E quando eu passei em São Domingos, há 5 meses atrás, eu saí de lá com um projeto. Olha como multiplica o negócio, como quando você se coloca na mão de Deus. Ele me levou em vários lugares, lá tem umas montanhas que dá para ver quilombo por cima. É muito longe, quem conhece aquela região? Teve hora que eu tive medo, eu me segurei naqueles carros velhos, um jipe lá que um pastor me levou lá e tal. E eu vi que o carro dele estava se detonando, estava se acabando. E eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho condições
Se eu pudesse, eu vendia o meu carro para dar um carro novo para ele trabalhar aqui. Pastor, que carro daria para tu trabalhar aqui? Ele olhou para mim e falou assim, o carro bom aqui é o Fiat Uno. Eu saí de lá e vim caminhando. Quem estava comigo nessa viagem? O pastor Gidelson Rodrigues, que inclusive mandou um abraço para o senhor. Vinha comigo, mas está pregando esta noite também, não pôde vir. E nós viemos comentando o que eu faço. O pastor Gidelson abriu a Bíblia, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudo. Eu me esforcei. E domingo passado, eu entreguei um carro Fiat Uno Dandy, da Nivacar, entregou na mão dele a chave, chamamos ele, e São João, aquela igrejinha daquele tamanho, entregou um Fiat, olha, coisa mais linda, todo branco, já desse moderno, já, é 2015, todo inteiro, ar-condicionado, som, tudo impecável, está lá na missão trabalhando, e esta semana já comecei a campanha para o pastor Eugênio, que também precisam lá no monte, eu falei com o pastor Taranto, ele disse, eu sou o primeiro, 1000, conta comigo, outro mais 1000, e estou fazendo a obra, sabe por quê? Essa coisa multiplica, você tem que ter fé, é a palavra, é o dinheiro, não fica falando, ai que miseridade, ai que coisa ruim, você pega um salário e diz, esta miséria vai continuar na miséria, é pouquinho, olha para ele e diz, o Senhor vai abençoar, abençoa a tua vida, abençoa a tua família. Alguns me perguntam como desce um carro para o pastor ou me mata. Eu não sei, não me pergunta. Só conversando, eu não pedi dinheiro para um. Eu só testemunhava. Se tu visse lá, quanto é que tu precisa? Te dou 2.000. Pastor Davi, te dou 3.500. O Dandy, se ele deu, eu também dou 3.500. Dois lá, juntei o dinheiro, já foi lá, e já comecei a campanha para o Eugênio, porque eu acredito que ainda a multiplicação do pão, quando Jesus vai na frente, multiplica. Então, no mundo espiritual, no mundo que você vive, a multiplicação vai acontecendo. Mas uma coisa nessa viagem me aconteceu, que me deixou triste. É que eu passei numa casa a pedido de um pastor. E quando cheguei lá, orei pela família. E quando eu olhei para a família, eu olhei para a mulher, bem assim no olho dela, e disse, eu conheço a senhora de algum lugar. Eu sou ruim de fisionomia. Meu Deus do céu, se precisar provar um ladrão, eu estou acabado. Mas eu olhei para ela, essa senhora não me é estranha. É que eu já morei numa cidade, onde a água tomou tudo que nós tínhamos. E o Senhor levou roupa, o Senhor levou sacolão, o Senhor nos ajudou quase 3 meses. Todo dia o Senhor levava lá comida para nós. Tá, mas eu consigo ver, nesse almoço, a senhora me serviu um almoço tão gostoso. Mas eu consigo ver na senhora uma tristeza, uma angústia. É que eu não te contei. É que o meu filho mais velho morreu. Mas faz quanto tempo isso? 8 anos. O gado morreu, as galinhas morreram, eu estou acabada. Se não é minhas filhas a me ajudar. Eu disse, eu vou orar aqui agora por você. Essa maldição vai ser interrompida agora. E quando eu saí de Itajaí, pastor Vilmar, deixei os ferros prontos lá. Eu vou fazer uns arrancadores de milho para ela, de empim lá. Eu aprendi no YouTube. Eu trabalho com solda, tenho maquinário, eu vou lá levar para ela. Porque é a minha oportunidade de entrar mais uma vez na casa dela, para dizer que esse pão multiplica, para dizer que Jesus cura, para Jesus dizer que Jesus livra, para dizer que Jesus... Eu orei por ela, saí de lá aliviada, e irmão Levi, saiu o peso de mim. Mas quando eu estava na mesa com ela, eu me lembrei de 1 Crônicas 7, quando os filhos de Efraim foram mortos ao roubarem gado. Diz que Efraim chorou dias e dias. Seus irmãos vieram confortar ele. Eu não sei como ele fez, diz a Bíblia que ele conseguiu, aquele cara fera, ele devia ser muito bonito, que diz a Bíblia que ele conseguiu coabitar com a sua esposa. Porque, irmãos, eu trabalhei na saúde 9 anos, ambulância 8, Hospital Marieta mais 14, estou velho. E irmão, coisa pior que tem para trabalhar é na cabeça da mulher. Porque a mulher vai num velório de um parente, ela fica chorando o mês todo, a semana toda. O homem chega em casa, a mulher vai se trocar no quarto, ele está pronto para fazer a festa. Mas a mulher, ela fica no velório meses e meses. Eu não sei quanto tempo a esposa de Efraim ficou, mas ele conseguiu coabitar
Mas aquela casa, mesmo coabitando, quando nasce uma criança, eu pensei, agora que nasceu um menino, ele vai dizer, mudou a história da minha vida. Pastor, ele olha para aquele menino quando nasce e bota o nome de Berias. Que quer dizer, na desgraça. Olha que nem o nascimento numa casa conseguiu mudar a situação trágica daquela casa. E aquela casa que eu estava visitando, eu falei para ela, mas escuta bem, esse menino veio com o nome da desgraça, porque o Efraim aceitou. Essa tribo já estava com problema, porque na hora mas pastor Levi, tem que pensar que é morte, mas espera aí, pastor Celinho Correia, morre o filho, eu chego, não sei o que dizer, abraço ele, eu vou orar para Jesus te explicar o que aconteceu. Eu não quero que Jesus me explique nada, eu quero só que Jesus me conforte, porque eu quero morar com ele no céu. O que faz a Cláudia Ferreira, quando o pai dela, conhecida de vocês aí, que faz programa na rádio de vocês aí, morre, pega o violão no lado do pai dela ali e canta uma canção Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é. Mas Efraim estava fragilizado, a ponto que Osés mais tarde chama ele de um bolo daquela geração toda lá, ele chama de um bolo mal passado. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de um bolo mal passado. Só quer avisar, só corrupiar, mas a palavra, a doutrina na terça-feira, na escola dominical, na oração, não querem. Aí não estão preparados para ouvir e ver a tentação, o problema que vem pela frente. E Efraim estava assim, bota o nome de um filho na desgraça, e ele sai por ali, quem sabe na praça, na rua, todo mundo, desgraça, ou na desgraça. Mas Efraim toma uma atitude na vida dele. Ele conseguiu casar, não sei como, com aquele nome, só a misericórdia para casar. Eu fico imaginando os pais da moça, tu vai casar com aquela desgraça? Porque o nome era desgraça. Mas ele casa. E quando ele casa, ele toma uma atitude na vida dele. Quando nasce o filho, ele bota o nome Rafa. Não é o Rafinha da seleção, não. Ele bota o nome de Rafa, que quer dizer cura. A partir de hoje, você vai mudar o nome da tua família. Se tu tem dito até hoje que a tua família é uma desgraça, você vai dizer, minha família é uma bênção. Se você até hoje disse que a minha família não vale nada, você vai dizer, não, nós vamos e eu vou curar. Jesus vai curar a minha família. Te coloca de pé em nome de Jesus. E quem pode cantar e soltar um playback bem gostoso para nós ali, aquele que eu te pedi ali. Sabe? Eu pedi para ele cantar um playback, sabe por quê? Quando Berias, só um pouquinho lá, já vou terminar, meu Deus, pastor Zuma nunca mais deixou pregar, já deu horário. Quando Berias vai lá e consegue botar o nome de Rafa, ele viu que a coisa começou a mudar. Irmão, a coisa começa a mudar na tua vida quando você toma uma posição. E foram nascendo mais filhos, só foi botando o nome de bênção, Deus salva, até que chegou um menino que nasceu na casa dele. Ele botou o nome de Josué. Quem foi Josué, pastor? É aquele homem que ficou ao lado de Moisés e que Deus usou ele para atravessar o Jordão. Nós estamos chegando num momento difícil. Politicamente, ministerialmente, igrejas, nós estamos prestes a atravessar o Jordão. E você vai sair daqui nesta noite. Aquela menina, quando evangelizou Naamã, ele acabou no Jordão. Berias, quando mudou o nome da família, teve Josué, que também foi para o Jordão. Atravessou o Jordão. Eu e você, pode cantar. Quem vai cantar para mim lá? Escute bem. Está na hora de você se preparar. Está na hora de nós passar o Jordão. E Deus conta com você, com o seu apoio. Ele vai ter, está difícil, mas Ele vai. Olha o que essa canção diz, olha bem, pode cantar. Quem vai cantar? Vai, já é para ter soltado, vai lá. Senhor, quebra o meu orgulho. Não era essa. Não era essa. Tudo bem. E mergulhar Também Zé, vai. nas águas do Ele sabe. teu amor. Olha aí. Me purifica, eu quero ser limpo. Eu não
sei se vai caber aqui, mas eu quero orar por todas as famílias, por todos os casais, esposa, esposo. Você é o pastor, a pastora na tua casa. Quem sabe teu filho está tomando um caminho difícil, porque as palavras que estão saindo da tua boca não estão ajudando em nada. Eu quero orar por você. Com permissão do pastor, posso, pastor? Todas as famílias de pastores que estão aqui, casais, venham aqui na frente comigo. Eu quero orar por você. Você é o pastor e a pastora na tua casa. É com você que Deus conta. Se tem alguém aqui, pastor, que a esposa está, pode descer lá, abraça, abraça, abraça. É uma guerra espiritual agora, nós vamos vencer. Nós vamos passar o Jordão. Eu abro mão de tudo que sou. Olha aí. Só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão Eu de quero orar por toda a tudo família. que sou, só pra te adorar. Só um pouquinho. Eu me lembrei de uma coisa aqui, vou contar. Os mais antigos aqui vão lembrar. Você. Eu não imito ninguém. A não ser quando eu dou um pulinho aqui, que às vezes tem gente que diz que é igualzinho. O pastor Manuel Evaristo e José Evaristo. Eu sou sobrinho dele, minha mãe e a irmã do pastor Manuel Evaristo já estão na glória com o Senhor. Mas uma coisa eu aprendi com eles. Um pastor, eu aprendi com ele. Mesmo com câncer, mesmo sabendo que dentro de alguns dias ele ia morrer. Irmão, a morte não assusta crente. A morte não assusta crente, você só vai passar o Jordão. Eu já tive 2 diagnósticos. Eu estou pregando aqui com dores do meu lado, pedra no rim. E eu estou desconfiado que essa pedra pode ser outra coisa, porque está meses, está me incomodando. E amanhã eu viajo para Belém, para os 150 anos da Assembleia de Deus. Mas eu viajava com meu tio e ele estava doente. Doente. Ele olhava para mim e dizia: combati o bom combate. Estou acabando a carreira e estou conseguindo guardar a fé. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas continue combatendo o bom combate. Continue apresentando esse pão para a tua família, lá no teu casamento. Abrace, peça perdão, ore junto, que Deus vai abençoar a tua família. Amado Pai Celestial, eu ministrei a tua palavra agora, neste momento, de uma forma bem simples, Senhor. Ó Pai, essa menina, Senhor, que nem o nome está escrito, Pai, não tem o nome dela, nem o nome dos pais, mas tem um histórico, Senhor, na vida dela, que ela foi quem apresentou o milagre, o verdadeiro pastor para a vida de Naamã, e o homem se converteu, chegou a lavar sacas de terra para a terra dele, para poder dobrar o joelho e te adorar. Porque onde chega a tua palavra, onde chega o evangelho, as coisas mudam, o milagre acontece. Berias, Senhor, não ficou olhando para a tragédia dos pais, mas ele olhou para cima e disse: eu vou mudar a minha história. Ajuda que esta igreja, cada um que chegou aqui, Senhor, nesta noite, possa e tenha forças de mudar a história da sua vida. Eu proclamo uma bênção, Senhor, uma vitória agora na família de cada um.
pastor Zumar Miguel e todos os pastores, como dia do pastor, Pai. Eu abençoo a cada um, que nós e essa igreja, Senhor, juntos podemos ter força para levar, multiplicar o pão nos bairros, nos bancos, nas farmácias, nos postinhos, no trabalho, na família, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também cada casal, Pai. Abençoa cada casal nesta noite. Eu proclamo a vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ei, cumprimenta a tua esposa e diz: nós vamos vencer.